Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de sábado, qual que estamos aqui para magnificar mais uma vez o nome do Santo de Israel e para magnificar a majestade eterna. Estou aqui no meu canal do Facebook para, mais uma vez, estar diante dos servos e servas do Senhor. E eu quero agradecer aos ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me apoiado em meu canal aqui, simplesmente do Facebook, onde eu faço as minhas lives. Quero também deixar minha gratidão eterna com a majestade viva, gritante e verdadeira, agradecer por tudo que ele tem feito, ser grato por estar aqui nesse sábado fazendo mais uma live para a glória do Senhor Jesus, aqui no meu Facebook. E todos que vão entrar, que Deus possa iluminá-los e dar vitória conforme a sua vontade plena, de forma precisa. Eu estou aqui no meu Facebook nessa tarde de sábado para fazer mais uma live nesta tarde. A live seria na segunda-feira, mas eu vou fazer outro tema de uma live que eu queria trazer aqui no Facebook. Eu fiz essa live que eu vou fazer hoje lá no meu canal do YouTube. Ela está lá, que foi o começo dessa live, qual que eu comecei, e hoje, sábado, eu estou, porventura, dando a segunda parte desta live. O tema oportuno desta live que eu quero trazer, ela fala bem assim: qual é o significado real de pré-milerista ou pós-tribulacionismo? Ponto de exclamação, teologia, ponto de exclamação. Então eu vou tratar sobre o pré e o pós, para que as pessoas possam aprender aqui no meu canal o que se trata e o que não se trata. Então eu já vou começar minha live. Está aí na descrição do canal o título e o nome da live que eu coloquei para que Deus possa abençoar todos que vai entrar. Vamos começar aqui sobre elaboração, 2 pontos. Diz assim, contexto histórico, 2 pontos. Antes que eu entre no contexto histórico e na elaboração, 2 pontos, eu quero deixar bem clara a minha fala aqui no meu canal do Facebook. Servos e servas, ouvintes e ovelhas, todos que ouvem a minha live de forma precisa. Nós estamos vivendo tempos que a Bíblia disse que nós viveríamos. E esses tempos que a Bíblia afirmou que nós ia viver, são tempos aonde a escatologia entra, que quer dizer prenúncio da vinda do Filho do Homem, sinais escatológicos, isso acontecendo por todo o mundo, seja no Brasil em algumas partes, e no exterior, fora do Brasil, em alguns locais. E nós podemos ver que essa escatologia, que é o início das coisas que estão acontecendo, como falso profeta, falsos Cristo, falsas profecias, coisas que não é de Deus, coisas estranhas que não têm parecer com o Evangelho, parece, mas não é, e também colocativas aonde não tem verbalmente colocações entre sinais colocados. Então nós temos que entender que esses sinais que a Bíblia nos alerta e que Jesus deixou lá no Evangelho do apóstolo, porventura, apóstolo Mateus, capítulo 24, fala muito bem dos sinais escatológicos, que é nação contra nação, reino contra reino, Então, estão acontecendo, nós temos os sinais sobre reino contra reino e nação contra nações. Então, os sinais qual que nós estamos aqui é para magnificar e para que se cumpra a Bíblia Sagrada e as palavras de Jesus
em nossas vidas, né? Para que ele possa vir e o arrebatamento possa acontecer, os sinais têm que acontecer e a palavra de Jesus tem que se cumprir naquilo que ele disse e naquilo que ele falou que aconteceria dentro da escatologia. Sabemos nós que dentro desta profecia, Jesus alertou a igreja, dizendo que a igreja passaria. E a igreja passaria em quê? Em situações difíceis. Qual o sentido que a igreja passaria em situações difíceis? Com falsos profetas, com falsos cristos, com falsas profecias, com coisas que não têm colocativa e não têm base dentro da Bíblia Sagrada. Então Jesus alertou a igreja e alertou o mundo que ia passar simplesmente sinais como reino contra reino, nação contra nações. Esses sinais escatológicos são sinais do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, como eu disse, ao versículo descendo direto, que fala simplesmente sobre o que Jesus pregou e falou, ensinou seus discípulos, né? Então, eu quero deixar para você esta palavra. Então, dentro desta palavra, nós sabemos que está acontecendo em muitas nações, né? Terremotos, maremotos, e simplesmente está acontecendo muitas coisas que a Bíblia afirma que aconteceria. Uma delas é nação contra nação, e outra delas é terremotos, né? Sobre muitas partes do mundo, né? Porque Deus tem 3 elementos seculares que ele pode usar: água, fogo e vento. Então Deus, esses elementos estão à disposição de Deus na hora que ele quiser agir. Né? Se ele quiser botar fogo, ele coloca. Se ele quiser usar água para afundar, ele usa. Se ele quiser usar o vento num furacão, ele usa. Então, esses 3 elementos da natureza estão na mão de Deus. E é Deus que, porventura, controla esses poderes. Porque Deus tem, por em suas mãos, o domínio de controlar. Mas como a Bíblia tem que se cumprir, e o que está escrito não pode cair por terra, então nós temos que se atentar pela Bíblia Sagrada e pelo que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias, que, porventura, isso que está acontecendo não é nada. Isso é somente, porventura, o começo, digo eu, né, daquilo que porventura está por vir sobre a terra. Coisas piores, maiores e mais fortes, como sinais, né, no céu, não aparecerão sinais estranhos, né, ficarão mais fortes os sinais, né, vão se cumprir, né, o que está escrito na escatologia e também na Bíblia, porque a escatologia é o prenúncio da vida de Jesus e fala sobre o Apocalipse e daí sobre o arrebatamento da igreja, né, que é simplesmente a vinda de Jesus, porque nós temos que definir o que é vinda e o que é rápido, né? Rápido é simplesmente um momento que Jesus vem, porventura, levar a igreja no piscar e no fechar de olhos, deve arrebatar a igreja, né? Será rápido, né? No piscar e fechar de olhos. Então nós temos que entender, segunda vinda em glória, né? A primeira vinda será secreta para a igreja, né? Não será divulgada para o mundo, mas sim para a igreja, porventura. Ele vai arrebatar a igreja, né? E saberão o mundo, porque passarão, porventura, na Globo, passará na SBT, vai passar em todo lugar. Quem ficar aqui virá, porventura, ver o acontecimento, né? A vinda do anticristo é olho nu, né? Mas o arrebatamento é para a igreja. Não é para o povo do mundo, não é para ímpios e nem para gentis, porque gentis é ímpio, né? Não é para gentis o arrebatamento. O arrebatamento é para a igreja, é secreto para a igreja, né? Então nós temos que entender esta fala e essa forma de expressão, né, colocativa. Então eu quero deixar para a sua vida, né? E a segunda vinda será todo olho verá. Né, então simplesmente a colocativa de todo olho verá, verão, irão ver, né? Então simplesmente vai se cumprir o que Jesus disse. Primeiro, arrebatamento. Então a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passa por este período da grande tribulação, porque a tribulação é para, porventura, gentios e judeus.
não é para a igreja é o céu. A igreja é o céu, é arrebatamento para o céu. A igreja é para o céu, não é para os gentios que é ímpio e nem para judeus, né? Então a igreja, porventura, não passa, né, pela grande tribulação, porque senão Jesus tinha sido mentiroso e também, porventura, cairia em contradição no que ele disse, né? Que ele viria buscar noiva, que aonde eu estiver, vocês também estão, né? Juntamente comigo. Né? Então, aonde ele estiver, aonde? No paraíso, no céu. Então, nós temos que entender, né, essa questão do arrebatamento da igreja em Cristo. Porque as pessoas não querem mais, né, não são todas, mas a maioria das pessoas não querem mais ouvir a palavra. Né? Uma palavra bem pregada, bem ensinada. São poucas pessoas que se interessam hoje pela Bíblia, por livros, né, por até mesmo se aprofundar nas Escrituras e conhecer a Bíblia Sagrada. As pessoas, porventura, elas dão ouvido a coisas que não é para dar ouvido, mas não dão ouvido o que é mais importante, que é a palavra. Né? Fica, porventura, Deus falar é uma consequência que Deus fala para alegrar a pessoa, para animar a pessoa, para mostrar que Deus não esqueceu do que ele prometeu. Deus fala toda hora com a gente. Ele fala na palavra que a Bíblia é a maior revelação que existe. A Bíblia não existe outra revelação maior que a Bíblia. Né? Se existir, então eu peço aí que alguém apresente para mim, nem me mostre alguma revelação maior do que as Escrituras. Porque não tem uma revelação maior do que a Bíblia. Né? A Bíblia é fundada, revelada, escrita, a palavra de Deus, 100% a palavra do Todo-Poderoso. Então não tem simplesmente como a gente falhar, né, dentro da Bíblia, que a Bíblia é a maior profecia. Deus usa um profeta para fazer cumprimento, né, cumprimento de Deus te animar, né, trazer à tona o que ele prometeu, trazer à tona aquilo que Deus disse a teu respeito, aquilo que ele falou, ele cumpre. Agora, tem gente que é baseado a isso, né, que é movido a essas coisas. E eu, porventura, eu não acho uma coisa legal. Porque você tem que ser tocado e movido pela palavra. É a palavra que faz a obra. Né? Conhecereis a verdade vos libertará, que é as Escrituras sagradas. Então nós temos que entender, eu entendo do entendimento, que o arrebatamento da igreja tem que vir, né, será secreto para a igreja. Né? Será a aventura levada a igreja para o céu. Então, para que se cumpra, virá falsos profetas, falsos mestres, falsa doutrina, né, falsa mentira, falsa tudo, né? Até Bíblia eles estão falsificando, né? Falsifica até Bíblia, né? Tira versículos, coloca um versículo que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Arranca aquele que está, coloca outro que não está. Então tem que ter muita, né, vigilância, sabedoria, prudência, até para comprar a Bíblia tem que ter, né, porque nós temos que simplesmente, né, ter a visão, né, da Bíblia Sagrada, da palavra do Todo-Poderoso Deus em nossas vidas. Porque senão a gente vai estar firmado em quê? Em profecias ou na palavra e firmado em Jesus. Então é firmado em Jesus. Profecias são cumprimentos do que ele fala conosco. Cumprimentos qual? Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele decreta. Quando ele fala, ele assina. Quando ele fala, ele dá. Então eu quero abordar esse assunto nesta tarde, dizendo para ti que nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo o que Jesus alertou a igreja há 2000 anos atrás. Né, que falsos mestres ia surgir, falsos profetas ia surgir, falsos cristos ia surgir, falsa doutrina ia surgir, né, paganismo terrível entre as igrejas cristãs, entre o povo de Deus, né, só não engana aqueles que têm o discernimento de espírito, né, aqueles que têm o Espírito Santo de verdade e que sabem definir aonde tem Deus e aonde não tem Deus. Então, simplesmente nós temos que entender esta fala. Como eu disse para você, 3 elementos seculares que ele manda: fogo, água e vento. Né? Ele manda e eles estão à disposição do Deus vivo na hora que ele quiser usar para fazer juízo sobre a terra, né? Para que se cumpra o que a Bíblia diz. Né? Então é isso que eu quero deixar para a sua vida. Vamos descer aqui um pouquinho para que eu possa
falar um pouquinho para a vossa vida em Cristo Jesus. Vamos lá. Contexto histórico desse ponto. Elaboração desse ponto. O pró-tribulacionismo surgiu em um período de grande interesse em escatologia, vírgula. O estudo das últimas coisas, vírgula, dentro do contexto do movimento dispensacionalista. Ponto. Aí descendo. Johnny Nessus. Dackley, dois pontos. Dackley, um dos líderes do movimento irmão de Polomotis, sistematizou e divulgou a ideia do arrebatamento pré-tribulacional, né, que é pré-tribulacional. Defendendo que a igreja seria retirada da terra antes do período da tribulação escrito na Bíblia. Ponto. Então tá aí. Aí vamos vir aqui para que nós podemos entender. Influências, dois pontos. Embora a idade de arrebatamento antes da tribulação já existisse em menor grau, Traque a popularizou e influenciou muitas igrejas evangélicas, especialmente aquelas que adoravam a teologia dispensacionalista, ponto. Dispensacionalista, ponto. Aí podemos ver que dentro desse contexto, a teologia dispensacionalista, ponto. Outras vistas, dois pontos. A importância da nota que existe outras visões sobre o momento do arrebatamento, vírgula, como pós-tribulacionismo. Arrebatamento após a tribulação é o mesmo tribulacionismo, arrebatamento no meio da tribulação. Ponto. Teologia sistemática / escatologia. Aí podemos descer. Tribulacionismo. O termo tribulacionismo refere-se a uma crença ou doutrina dentro do cristianismo que se concentra no período da tribulação, vírgula, um tempo de grande sofrimento e provações mencionadas na Bíblia, vírgula, especialmente no livro do Apocalipse, ponto. Existem diferentes interpretações sobre quando ocorreu esses períodos em relação ao retorno de Jesus Cristo, ponto. Aí podemos ver para que nós podemos entender. Aí descemos. Pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é uma doutrina teológica que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo, parousia, ocorre em duas fases distintas. Primeiro, ele virá secretamente. O secreto é arrebatamento. Secretamente, para arrebatar sua igreja aos cristãos fiéis da terra antes de um período da tribulação de 7 anos. Este período será um tempo de julgamento, sofrimento para aqueles que não aceitarão a Cristo como seu Salvador. As bases bíblicas mais comuns para o pré-tribulacionismo inclui 2 pontos.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 17, 2 pontos. Esta passagem descreve a ressurreição dos mortos em Cristo e é o arrebatamento dos vivos para encontrar o Senhor nos ares. Ponto. 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ênfase ao versículo 52, 2 pontos, fala sobre a transformação dos corpos dos crentes em um piscar de olhos, vírgula, na última trombeta, ponto. Tá aí. 3. Ponto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. 2 pontos. Jesus promete guardar os fiéis da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 2 pontos. Mencionar que Jesus nos livra, ou melhor, livrar a sua igreja da ira vindoura. Ponto. Então você pode ver que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não pode passar pela grande tribulação, porque senão esses textos que eu mencionei para você aqui na live do Facebook, Jesus estaria entrando numa contradição com a sua fala e com aquilo que foi escrito e que Paulo escreveu na primeira epístola universal de Tessalonicenses, primeira epístola universal de Coríntios, Apocalipse, que é João, e primeira Tessalonicenses, que foi Paulo. Então, a Bíblia vai entrar em contradição no que ela fala? Claro que não. Isso não existe. Né? Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra ela tem vida. Você pode ler a Bíblia hoje e amanhã ela vai falar com você de modo diferente, porque ela tem vida. Ela fala com você. Ela fala com a tua alma. Ela fala com o teu ser. Ela fala com você. Né? Ela te renova dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela traz uma renovação profunda na sua vida. O que muitos esquecem. Então a Bíblia está sendo bem clara que a igreja não passa pela grande tribulação. E se não passa pela grande tribulação, não tem como, né, simplesmente a igreja viver e passar pela grande tribulação que vai durar 7 anos e meio, né, quando a igreja for arrebatada, como eu li para você aqui, né, que vai ser, que a parousia ocorre simplesmente, né, que será secretamente e para arrebatar a igreja, né, vai arrebatar a igreja secretamente, o Espírito Santo arrebata a igreja, leva para o céu, com corpos glorificados, e esses corpos glorificados que eu li para a tua vida aqui agora, são corpos que nós teremos, que nós vamos ter, que a gente vai ter, que nós vamos ter, que esses corpos vai ser lá, né? Primeiro os vivos vão ser transformados, né, no abrir e fechar de olhos, né? Então eu quero deixar para a sua vida. Primeiro a trombeta soa. A trombeta vai soar e aqueles que estão dormindo, né, se levantarão do túmulo. Quem morreu em Cristo, tá? Quem morreu em Cristo, né, vai ressuscitar. E nós que estamos vivos vamos ser transladados, né, no piscar e fechar de olhos. Quer dizer, vai ser mudado, né? Um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo que você pode botar a mão no fogo, o fogo não te queima. Vai passar pela rocha e vai pro outro lado, passa pela parede e vai aparecer do outro lado. Um corpo que você pode andar na nuvem e você não vai cair por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Né? É um corpo incorruptível. Né? Um corpo que não vai estar, porventura, propriamente as doenças da terra, mas um corpo diferente, né? Um corpo de glória, um corpo que brilha, né? Então nós temos que entender isso,
né? Andar nas nuvens, vai botar a mão no fogo, nada vai te queimar, nada poderá te destruir esse corpo. É outro corpo, nessa matéria física que nós temos, que é cheia de falha, e quando adoece, ela fica podre e assim a gente morre. É outro corpo. Então, primeiro os mortos que morreram em Cristo e depois os vivos serão transformados e levados no abrir e piscar de olhos, né? No arrebatamento da igreja, né? Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra. Então a igreja não passa pela grande tribulação. Te dei os versículos, e antes que eu entre outros versículos para que você possa entender a fala e da expressão direta, observe bem o que eu tenho para te oferecer aqui nesta tarde, que eu quero deixar para a sua vida. Os sinais que Jesus mesmo disse no Evangelho do Dr. Lucas, né, no capítulo 21. Vamos lá comigo, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 25. E o 27, o 25 e o 27. Antes que eu leia, eu quero ler algo para você. Então haverá sinais estranhos nos céus, vírgula. Sinais no sol, vírgula. E na lua, vírgula. E nas estrelas, ponto e vírgula. Aqui na terra, vírgula. As nações estarão em angústia, apavoradas com o barulho terrível dos mares. Ponto. Tá aí. Aí podemos ver. Vamos aqui. O que diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Ponto de interrogação. Tá aqui um grande sinal do fim dos tempos. Primeiro, deve vir a apostasia. Primeiro deve vir a apostasia. Aquele momento onde as pessoas vão negar a fé, né? A apostasia é negar a fé, deixar a fé de lado. Totalmente vão negar a fé totalmente, ponto. Deve manifestar-se o homem da iniquidade, vírgula. O filho da perdição, ponto. O que a Bíblia também muitas vezes vai chamar de o anticristo, ponto. Quando tudo isso acontecer, o anticristo vai se revelar, mas o anticristo só pode vir quando a igreja for tirada da terra no arrebatamento. Aprende isso, viu? No arrebatamento. Né? O espírito do anticristo já está em nosso meio. Mas o anticristo, né, em matéria física humana, ele não está em nosso meio ainda. Porque ele só pode se manifestar na situação quando o Espírito Santo arrebatar a igreja para os ares, para o céu, para encontrar com Jesus, os mortos que morreram em Cristo, que estão no seio de Abraão, e os vivos que serão trasladados com o corpo incorruptível. Aí vamos lá. O que diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 24, ponto de exclamação ou de interrogação. Porque surgirão falsos, como eu disse no início da live, falsos cristos e falsos profetas, vírgula, operando tão grandes sinais e prodígios que, vírgula, se possível for, vírgula, enganará até os eleitos. Eleito aqui quer dizer escolhido. Eleito quer dizer escolhido. Até os escolhidos. Olha só. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 24, ponto. Milagrosos farão coisas incríveis por meio do poder de Satanás. Ponto. Acredita em milagres, vírgula, mas não
não constituiu a sua fé neles. Não constitui a sua fé neles. Não é pecado você acreditar em milagre. Não é pecado você acreditar que Jesus cura, que Jesus dá visão ao cego, levanta o paralítico da cadeira de roda, levanta o morto da sepultura. Não é pecado você acreditar, porque está escrito na Bíblia que Jesus curou, que Jesus fez milagres. Mas você tem que prestar atenção, porque nos últimos dias da igreja na terra, prenúncio do arrebatamento, sinais mecabulosos vão acontecer para enganar os escolhidos, se for possível. Porque Satanás ele tem poder. Ele pode curar uma pessoa. Ele pode simplesmente se manifestar até sobre anjo de luz, até anjo de luz. O poder dele não é como o de Jesus, porque Jesus é dono do poder. Porque Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 18, a parte B do texto, diz o que lá? Todo o poder foi me dado, vírgula, no céu e na terra. Então todo o poder foi dado para Jesus. Ele é o dono do poder. Mas Satanás, ele tem poder também. Ele tem poder e ele pode curar. Ele pode curar. Ele pode, porventura, dar as coisas que as pessoas que procuram ele pedem. Então nós temos que ter muito cuidado com esse espírito de enganação. Jesus, ele cura até hoje. O Espírito Santo, ele cura até hoje. Ele cura cego, ele cura paralítico, ele cura canceroso, ele cura câncer, ele cura diabetes, ele cura. Quando ele tem propósito, claro. Quando ele tem propósito de curar, ele vai curar. Quando ele tem propósito de fazer, ele vai fazer. Porque tudo que o Espírito Santo faz, ele faz com propósito e com objetivo. Ele não sai fazendo as coisas só porque ele tem poder, não. Tem que ter um propósito, um fundamento, um objetivo, um porquê e para que ele está fazendo isso. É para ganhar o quê? É para ganhar alma? É para fazer o quê? Então, assim, tem que ter propósito, tem que ter objetivo para que ele possa realizar tal coisa. Né? Eu creio que ele cura, ele pode curar. Eu creio que ele faz, porque ele tem poder para isso. Mas nos últimos dias, esses sinais estão espantosos. Né? São exageros. É gente caindo no chão, é pessoas simplesmente fazendo coisas, né, aberrações que não tem nada a ver com a Bíblia. Para que isso? Que poder é esse que me derruba, mas não me muda? O poder me derruba no chão, mas não me muda o meu caráter, a forma de ser, o modo de ser, como ser, e como a minha vivência, os frutos do Espírito, que é o principal, eu não tenho? Para que o Espírito Santo vai querer te derrubar no culto? Ele vai ganhar o que com isso, derrubando você no culto? Para que ele vai fazer isso com você? Qual é o objetivo? Então, esses são os sinais se cumprindo da Bíblia. Ele vai ganhar o quê? Derrubando uma pessoa. A pessoa caiu. Para mim, quem cai tem demônio. Para mim, quem cai não é liberto. Né? Então, não tem o porquê, porque se a pessoa é cheia do Espírito Santo, para que o Espírito vai derrubar? Aí eu pergunto, que poder é esse que te derruba, mas não te muda? A pessoa cai e levanta pior. Pior do que caiu. É mole? Não dá. Então, você vê que são coisas que a Bíblia não aceita, proíbe, e são sinais falsos. Né? Então, assim, eu sei que Jesus ele pode curar qualquer pessoa. Eu sei que quem batiza não é o Espírito Santo, mas sim Jesus que batiza com o Espírito Santo. É Jesus que batiza. É Ele que batiza. Eu sei, eu creio no batismo. Em línguas, em poder do céu, creio. Mas tem muitas coisas aí que não é Deus, que não é o Espírito Santo, é meninice, é criancice. E são prenúncio da vinda do Filho do Homem. E estão enganando milhões e milhares de pessoas que vai para o caminho tortuoso, que fica iludido com essas coisas. Foca na Bíblia, meu irmão.
vai para a palavra, vai para as escrituras, né? Vai ler, vai conhecer, faz um curso de teologia básico, aprenda a Bíblia. Eu dou curso na minha igreja, né? Vai aprender vai aprender as escrituras, aprende sobre escatologia, aprende sobre sinais miraculosos, né? Eu não posso basear minha fé nisso. A minha fé está em Jesus, não nos milagres que ele faz, não no que ele pode proporcionar, mas nele, porque ele é o dono do poder, né? Eu conheço muita gente aí que parou de servir Jesus porque não curou ele. E se ele não quiser curar ele, e se ele não quiser fazer, quem vai obrigar? Quem vai? Ninguém. Ele faz com propósito, faz com objetivo. Quando faz, faz. Quando não faz, não faz, porque normalmente não é hora. Acabou. Aí voltamos aqui para os sinais. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 22, versículo... Perdão. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 20, no caso 21, né? 21, capítulo 21 do Dr. Lucas, e o versículo 25, que diz assim, o sermão fala bem assim, quer dizer, o título, o sermão profético continua, ponto, a volta do Filho do Homem. No 25, haverá sinais no sol, vírgula, e na lua, vírgula, e nas estrelas, vírgula, vírgula, e na terra, vírgula, angústia das nações, vírgula, empresidades pelo brado do mar e das ondas, ponto e vírgula. 26. Homens desmaiando de terror, olha só, homens desmaiando de terror, vírgula, na expectação das coisas que sobreveio ao mundo, vírgula, porquanto os poderosos do céu serão, quer dizer, do mundo, vírgula, porquanto os poderes do céu serão abalados, ponto. Vai ser abalado. Os homens desmaiarão. Os homens desmaiando de terror, vírgula, na expectação das coisas que sobreveio ao mundo, vírgula, porquanto os poderes do céu serão abalados, ponto. 27, vírgula, então, vírgula, verão o fim, um filho do homem numa nuvem, vírgula, com poder e grande glória, ponto. Então você pode ver que vai ser abalada as potências do céu. E virá um sinal no céu. E aí virá, porventura, um sinal do Filho do Homem no céu. Que aqui é a segunda vinda. Aqui não é arrebatamento. Aqui já é a segunda vinda. Os homens vão desmaiar de tanto terror sobre a terra. O tanto que vai doer. E as potências do céu serão abaladas. Ali está dizendo curamão, devirado de quê? Do urânio, né? Orgias nuclear, colocativa com simbólica por colocação, que quer dizer poderes acretivos do governo serão abalados, como Rússia, Estados Unidos, né? Então, Curanon é um devirano que é conhecido como propriamente conhecedor. Então, vai ser abalado, vai abalar os céus
E os homens vão desmaiar de tanto terror, que não aguentarão. E na segunda vinda é para quem ficou. Para quem foi no arrebatamento foi quem ficou na segunda vinda, que todo olho verá, que todo olho vai contemplar, até os cegos se transporão, e aqueles que morreram também o verão. Então, para que você possa entender, nessa colocativa, então, a vinda de Jesus, não digo a segunda, digo o arrebatamento da igreja está mais perto do que muita gente imagina. O arrebatamento da igreja. Então, eu estou lendo para que você entenda sobre o arrebatamento e sobre a segunda vinda. Primeiro arrebatamento, depois segunda vinda, que aparecerá nos ares, no céu, para que nós podemos entender. Amém? Então, eu quero deixar para você aqui mais um, para que tu entenda. Até as estrelas, o sol e a lua, como eu li para a sua vida, né? E haverá um sinal no céu, na lua e na estrela. Céu, lua, estrela. Vai haver sinal, vai ter sinal. Vai ter sinal. Como na lua, como no céu, como no céu, como na lua e como nas estrelas. Né? No céu terá sinais. A lua é uma diaconisa de Deus no céu, sabia disso? É uma diaconisa de Deus. Sabe por que Deus criou a lua? Para limpar os oceanos, para ter lagosta, peixe, camarão e peixe fresco na minha tua mesa. A lua faz a limpeza dos mares, dos oceanos pacíficos. A lua limpa. Né? Tudo que Deus faz é questão do homem. Mas o homem, com a sua ignorância, paciência, destrói tudo que Deus faz. O véu obscuro que tem no coração do homem, que tampa para que não veja a verdade, deixa o homem cego espiritual. Aí o homem faz o quê? Ignora. Porque tudo que eu conheço, eu vou ignorar. Se eu não conheço a Bíblia, eu ignoro a Bíblia. Se eu não conheço Jesus, eu ignoro Jesus. Se eu não conheço o Espírito Santo, eu vou ignorar o Espírito Santo. Aí os sinais nas estrelas, os sinais na lua, olha como é que está o dia. Um calor terrível. Quente, quente, quente. Vai piorar. Vai parecer que não é nada. Comparado ao que está por vir. Tem um anjo que vai tocar no sol. E o sol esquentará 7 vezes mais. As águas, porventura, ficarão simplesmente quentes. Os rios, os peixes morrerão. E aí? Zacarias profetizou isso. E não terá mais água potável. O que é água potável? É água da torneira que bebe. Beberão água sem ser água potável, porque vai faltar. Rios vão se secar. Peixes vão morrer. Prêmios de quê? Da vinda do Filho do Homem. Arrebatamento. Olha o calorzão, ninguém aguenta ficar em casa. Terrível. Sinais. E muita gente brincando e achando que Jesus não volta mais, que Jesus não vem levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, pois ele vai voltar, pois ele vai arrebatar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? O dia vai se trocar por noite, a noite vai trocar por dia, e o dia vai se trocar por noite. Para trocar-se em tempos. Para que você veja que a palavra não mente, mas a palavra é verdadeira. Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra. Amém? E eu vou descer aqui mais um pouquinho, para que nós podemos ter um entendimento pleno do que eu acabei de falar para a vossa vida em Cristo. Eu quero falar para você a respeito de pós-tribulacionista. Né? Quero começar com pós. Vamos começar aqui. Qual é o significado real e explicação sobre pós-tribulacionista? A igreja pós-tribulacionista são aquelas que crê que o arrebatamento da igreja acontecerá depois. Depois são aqueles que crê que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação, vírgula. Depois, viu? Escuta essa.
Olha só, olha assim. Grande tribulação, vírgula. Com os crentes passando por esse período da provação junto com o mundo, vírgula. E só então sendo resgatado por Jesus em sua segunda vinda. Eu não acredito nisso aqui. Isso aqui para mim eu descarto, eu não acredito. Eu não sou pós, eu sou pré. Pós é que acredita que a igreja passa pela grande tribulação. E eu não acredito nisso porque eu te mostrei na Bíblia. Que a igreja não passa. Perdão, que a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja não passa. Segunda vinda, quando eles estabeleceram seu reino, ponto. Não há denominação específica, mas a visão é definida por amilenistas, pós-milenistas e alguns pré-milenistas, especialmente os historicistas, incluindo algumas igrejas que seguem a reforma protestante e os adventistas do sétimo dia. Descendo. Principais características do pós-tribulacionismo desse ponto. Arrebatamento é segunda vinda, são um só evento nesse ponto. O arrebatamento dos santos, a reunião das nuvens e a vinda visível de Cristo para julgar e reinar são os mesmos acontecimentos? Claro que não. Arrebatamento é um. Vinda é outra. Arrebatar é levar. Vinda em glória é todo mundo verá. Né? Vamos lá. Igreja passa pela tribulação desse ponto. A igreja de Cristo enfrenta a grande tribulação, um período de grande sofrimento e perseguição na terra? Ponto. Claro que não. Base bíblica dos pontos fundamentais em passagens como Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, como eu li para você, aonde a vinda de Cristo ocorre depois da tribulação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 17, o arrebatamento após o toque da trombeta, dos pontos. Agora vamos, quem adota esta visão, ponto de interrogação, de exclamação? Adventista do sétimo dia, desse ponto, rejeita o arrebatamento pré. Porque ele é pós, então todo pós rejeita o pré. Rejeita o pré. O pré, eu vou ler daqui a pouco para você ver qual é o significado. Pré-tribulacionista. E crê que a igreja passa pela crise final, ponto. Claro que não vai passar. A igreja reformadas históricas, muitas igrejas que seguem a tradição da reformação presbiterianas, por exemplo, com sua teologia amilenista, vem a tribulação de forma mais espiritualizada ou como já em curso, o arrebatamento após esse tempo, ponto. A igreja histórica, as igrejas históricas antigas desse ponto, a visão pós-tribulacionista clássica é restaurada até os primeiros séculos de cristianismo patrística, como escritos como Clemente e NSO. Ponto. Em resumo desse ponto, é uma doutrina escatológica que vê a igreja sendo purificada e perseverando através da tribulação, para então ser reunida em Cristo em sua volta triunfal, e não retirada antes dela, como o pré-tribulacionismo, ponto. Agora vamos lá. Qual é a base bíblica do pós-tribulacionismo, ponto de interrogação? Olha só,
tribulacionismo. A base bíblica para pós-tribulacionismo pode ser encontrado em diversas passagens do Novo Testamento. Ponto. Aqui estão algumas delas, 2 pontos. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 29, ênfase ao versículo 31, traço. Nessa passagem, Jesus descreve sua segunda vinda, pós a tribulação. Ele diz que imediatamente pós a tribulação daqueles dias, aí vamos, quais igrejas não acreditam no arrebatamento? Ponto de interrogação. Ex-luterano, LCMS, vírgula, o Remo, LCMS, LCMC da igreja luterana não acredita no arrebatamento, ponto. Embora essa segunda parte não seja a posição oficial da igreja, muitos luteranos, LCMS, que conheça pessoalmente o centro que acredita no arrebatamento e pecaminoso e vai contra a Bíblia, ponto. Aí, o que eu li para você foi sobre o pós. O pós, eles não acreditam no arrebatamento da igreja. Pós não acredita no arrebatamento da igreja. Pós não acredita. Eles não acreditam que a igreja vai ser arrebatada, mas a igreja vai passar pela grande tribulação que virá sobre o mundo, e sobre os gentios e sobre os judeus. Então eles não acreditam que a igreja vai antes, ela vai ter que passar por todo o período, vamos supor, todo o período de quê? De 7 anos e meio de tribulação, do anticristo aos olhos físicos aqui na terra, porque o anticristo é a besta, o anticristo é a besta é o anticristo, só muda por formulário e por indicação o nome, né, e o pronome, somente isso, mais nada. Agora vamos lá, então para que nós entendamos o que está escrito, eles não acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Eles acreditam que ele vai passar por toda essa tribulação, né? Como é que Jesus vai deixar a noiva dele ser massacrada pelo exército e pelo anticristo e pelo exército do anticristo? Não dá para acreditar nisso. Eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar nisso, que a igreja vai ficar aqui, passando 7 anos e meio de luta, né? 7 anos e meio comendo, sendo perseguida, sendo escrava, sendo massacrada como escravo na mão do inimigo. Não. Não, porque ele prometeu e está aqui. Eu vou ler para você. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, menciona que Jesus nos livrará, ou melhor, livrar a sua igreja da ira vindoura. Olha aí, gente. Esse texto aqui também é o cumprimento que a igreja não passa da ira vindoura. A igreja não vai passar pela tribulação. Outro texto bíblico, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. 2 pontos. Jesus prometeu. Jesus prometeu. Jesus prometeu guardar os fiéis. Ele prometeu guardar os fiéis. Os fiéis da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, ponto. Que mundo é esse? O mundo inteiro é o quê? É a grande tribulação, como nunca houve, e como nunca haverá, e como jamais haverá, uma tribulação daquela que virá sobre a terra, como nunca houve. Será quando o rapto da igreja, o arrebatamento, que será 7 anos e meio de tribulação, né? Como nunca houve. Jesus prometeu resgatar a igreja, né? Resgatar.
os fiéis da hora da provação que virá sobre o mundo. A grande tribulação é para dois distintos, gentio e judeu. Igreja não faz parte da grande tribulação. Igreja é céu. Israel é terra. A promessa que tu prometeste aos seus pais, antepassado, Abraão, Isaac e Jacó, que essa terra seria nossa. Terra é promessa para Israel. É deles a promessa da terra, porque a herança deles desde Abraão, que Deus prometeu para Abraão, te darei uma terra para ti e teu povo como morada e como promessa, para que vocês morem e desfrutem da terra. Então, a terra é deles, amigo. A terra é deles. Não é de outra pessoa. A promessa da igreja não é terra, é céu. Jesus disse o que lá no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, o que foi que Jesus disse? Na casa do meu pai, eu vou ler para não comprometer ninguém. Na casa do meu pai, que pai é esse? O Deus vivo. Terá muitas moradas. Olha só. Evangelho do Apóstolo Mateus, perdão, o Evangelho do Apóstolo João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe, vírgula, o vosso coração, ponto e vírgula. Credes em Deus, vírgula. Credes também em mim, vírgula. E ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, vírgula, eu vos teria dito, vírgula, pois vou preparar-vos lugar. Ponto. Eita glória. Versículo 3, vírgula, se tu for e vos preparar lugar, vírgula, virei, olha aí, ó, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, vírgula, para onde, vírgula, para que, vírgula, aonde eu estiver, vírgula, estejas vós também, ponto. 4. O mesmo vos sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho, ponto. Virei outra vez, e levarei vocês para onde eu estiver. Vocês estejais também. Eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não tinha dito para vocês. E aí? E voltarei outra vez, que aonde eu estiver, vós também esteja. Isso é para você ver. Então não tem como a igreja passar pela grande tribulação sem ser arrebatada antes. Porque a promessa foi Deus livrar a igreja da ira vindoura. A ira que está por vir. Vindoura é futuro, meu irmão. É o que vai vir ainda, não o que veio. Tirar a igreja. Ele prometeu guardar os fiéis da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro. Que é isso? Isso não existe. Então eu não sou eu não sou pós. Porque o pós, ele não acredita que a igreja vai ser arrebatada. Mas o pós acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, que é pós-tribulacionismo. Né? Para você ver, né? Aí, eles acreditam, né? Que ele vai sofrer. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso botar minha fé, porque isso é promessa de Jesus. Como é que pode acontecer isso? Não, então ele vai estar mentindo.
Jesus entrou em contradição com suas palavras, né? O que está escrito nos evangelhos, nas cartas paulísticas, nas cartas de Tessalonicenses, no velhinho de 94 anos, que é João, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, não dá para acreditar, né? Agora vamos falar do pré. Eu falei do pós, eu falo do pré, né? Para tu entender a live do pré, né? Vamos lá. Igreja pré-tribulacionistas são aqueles que creem que a igreja de Cristo será arrebatada. Aí eu boto fé e acredito. Boto fé mesmo. Arrebatada. Removida da terra antes do início da grande tribulação, vírgula, um período de julgamento divino e efalição, vírgula, segundo a escatologia dispensacionalista, vírgula, destacando textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, e também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, vírgula, e defendendo uma distinção clara entre os planos de Deus para Israel e para a igreja, ponto. Olha aí. Esta visão é popular em muitas denominações evangélicas e pentecostais, como a Assembleia de Deus no Brasil, e enfatiza que os cristãos serão poupados da ira vindoura. E realmente vai ser, porque está escrito. Está escrito, eu creio que está escrito. Principais características e argumentos, 2 pontos. Arrebatamento separado, 2 pontos. A vinda de Jesus para buscar a igreja é vista como separada da sua segunda vinda para reinar na terra, vírgula, como arrebatamento ocorrendo antes da tribulação, 1 ponto. Não designados para a ira, 2 pontos. Basear-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, vírgula, que diz que Deus não nos destinou para a ira, vírgula, interpretando a tribulação como a ira de Deus, ponto. Vamos lá. Distinção de Israel e igreja, 2 pontos. Manter uma separação entre Israel e a igreja, vendo a tribulação como um tempo focado em Deus, lidando com Israel e com o mundo, vírgula, e não com a igreja, ponto. Vamos lá. Iminência, 2 pontos. A crença da vinda de Cristo é iminente, vírgula, sem eventos futuros obrigatórios que presença acontece primeiro, vírgula, como a revelação do anticristo que viria após o arrebatamento, ponto. Texto-chave desse ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ênfase ao versículo 17, arrebatamento, vírgula. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Livramento da ira, vírgula. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. A promessa de livramento e a ausência da palavra igreja em Apocalipse após o capítulo 3. Quem defende exemplos? Quem defende exemplos, 2 pontos. Teólogos como Gene F. Emerald, vírgula, Chaves, Heckles e Delecti, Pentecostes, internacionais e nomes como Marcos Craconato e Juliano Fraque. No Brasil são
são proeminentes defensores. É uma visão central do dispensacionalismo, popular em muitas igrejas evangélicas e pentecostais, como Assembleia de Deus. Em resumo, as igrejas pré-tribulacionistas aguardam o livramento secreto e repentino dos crentes da terra para o céu, antes do período mais difícil da história, a grande tribulação. Agora vamos lá comigo. Quais igrejas são pré-milenistas? Ponto de interrogação. Demoniações como ortodoxia oriental, ortodoxia oriental, catolicismo, agulicanismo, agalismos, presbiteriana e luteranismo são geralmente aumentistas. Os pós-milenismo veem o governo milenar como uma era de ouro no qual ética cristã prosperará por meio da preparação e da obra redentora, mas ocorrendo antes da segunda vinda. Está aí para você a explicação notória. Eu sou pré-tribulacionista, porque o pré acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E a igreja não passa. Citei para você versículos colocativas, simbolismo, colocativas, para que você possa entender a questão que a igreja não passará pela grande tribulação que virá sobre a terra. O que está acontecendo no mundo são cumprimentos escatológicos do que Jesus afirmou em Mateus capítulo 24, nação contra nação, reino contra reino, né? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Esses são sinais. Os sinais sempre teve, né? Então eu não posso acreditar que a igreja de Cristo vai passar um momento desse aqui na mão do anticristo, sofrendo na mão do carrasco, né? Passando simplesmente aquilo que ele prometeu, resgatar a igreja que é fiel. Os fiéis serão resgatados da hora, né? Então nós temos que entender essa colocativa, né? Então, para que nós podemos entender. Então, eu quero deixar para a tua vida hoje sobre esse tratado, pós e pré. O pós acredita que a igreja passa. O pré acredita que a igreja não passa. E eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, baseado na Bíblia e nos textos que eu coloquei aqui entre a live. Então nós temos que entender aqui, né? Tudo isso é acontecimento bíblico, porque Jesus alertou primeiro para depois acontecer, né? Então vamos entender. E eu tenho algo aqui para te dar, né, para que nós podemos ver em nome de Jesus. Para você ver, olha só. Da hora, Deus livrará a igreja. Da hora, é da hora, né? Então, você pode ver, amém? Então, eu quero deixar para a sua vida esse texto, para você ver que a Bíblia não está mentindo. Não dá para acreditar que a igreja vai ficar na mão do anticristo. Não tem como.
Porque os fiéis, o próprio Jesus prometeu buscá-los, né? Arrebatar a igreja. Então nós temos que entender que eu não estou aqui para ver anticristo, para ver besta. Eu estou aqui para ser arrebatado, transladado no dia que a trombeta soar, né? Que a igreja vai ter um encontro no céu com Cristo. A igreja vai se reunir nos ares com Cristo, né? E ali verão Jesus como ele é. Então nós temos que entender essa posição da contração, né? Porque não tem lógica um texto desse ser mentira. E não tem lógica Jesus, né, entrar simplesmente numa heresia pacífica e até mesmo contra a sua própria palavra, contradizendo o que Jesus disse. Não tem como. Então, eu sou pré, porque o pré acredita que a igreja vai subir. Então, eu acredito ver o arrebatamento e depois a segunda vinda, que é todo olho verá. Então, tá aí, deixei para você, amém? Deixei a explicação para que você possa. Se você gostou, deixa o joinha aí, ó. Amém? Comente aí embaixo se você gostou da explicação, né? Não é um tema que pode ser abordado e explicado assim por um dia para a noite. É um tema que leva um pouco de tempo e alguns anos para tentar ser explicado, para tentar entrar nos textos. Então, simplesmente eu quero deixar esta palavra para você. Você que está me assistindo, se gostou, comente, deixa o joinha, amém? Né? Deixa o coraçãozinho, comente aí embaixo, escrito, ajude o canal do Pastor Josué a crescer, amém? Na segunda-feira vai ter live aqui no meu canal, na terça-feira também vai ter live, vai ser apostilas novas, viu? Live nova aí que tá vindo, né? Na segunda e na terça, temas diferentes e distintos. E na quinta-feira vai ser live no meu canal do TikTok, né, por gratidão divina, meu canal do TikTok. E no sábado eu vou estar lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Amém? Vou estar lá para abençoar a sua vida no meu canal no próximo sábado que vai entrar, que vai ser, que já vai ser, né, 2026. Né? Então tá aí, deixei para a sua vida. Que Deus possa abençoar você de forma gloriosa e poderosa. Amém? Então, eu quero só para me terminar, eu quero ler aqui para a sua vida, né? Que eu esqueci o término. Romanos capítulo 8, versículo 1, afirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. Esta passagem são interpretadas pelos defensores do pré-tribulacionismo, como evidência de que os crentes serão arrebatados antes do início da tribulação, ponto. Então tá aí, né? Eu quero deixar somente esse, que é o final, para você, amém? Então tá aí, comente, deixe seu comentário, ajude o canal. Eu já divulguei as lives que vai ter. Então é isso. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Que Deus abençoe a vossa vida sempre. Até segunda-feira, assim Deus permitir, estamos aqui. Segunda-feira a live começa aqui 3 da tarde, viu? Às 15 horas. Estamos firmes até o arrebatamento. Deus abençoe a todos e que possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus.